Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje eu trouxe mais uma indicação de Rina Kent pra vocês. O Domínio de um Rei foi lançado pela Book Editora e ele é o primeiro livro da trilogia Kingdom Duet da Rina Kent. Então ele vai contar a história do Jonathan King, que é o pai do Aidan King de Royal Elite. Se você tá meio que perdido, não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui sobre a Royal Elite, onde eu explico tudo pra vocês sobre todos os livros, tá? A Royal Elite é uma série, né, composta por 6 livros, que vem antes dessa série que eu tô citando pra vocês aqui, né, antes de Domínio de um Rei. Só que a Book, ela não sabia disso, então elas trouxeram os livros fora de ordem e trouxe essa série primeiro. Não tem problema, vocês vão pegar sim alguns spoilers, mas não é algo que vai acabar com a sua experiência de leitura. Dá pra ler tranquilamente, então se você ainda não conheceu O Domínio de um Rei porque tava querendo ler Royal Elite, pode colocar aí no seu carrinho pra poder ler o quanto antes. Aqui a gente vai conhecer o Jonathan King, que é dono da King Enterprises. Ele é um quarentão extremamente rico e poderoso, controla boa parte de Londres e ele adora ter tudo sob o controle. Então é um cara que tá sempre pensando muito à frente. O passado dele é um tanto conturbado, né? A esposa dele morreu de uma forma muito trágica e o filho ocupa pela morte precoce da mãe. Então a relação que ele tem com o filho também não é tão boa assim. Aparentemente nada pode tirar o Jonathan King do sério, do seu foco, dos seus objetivos. Mas existe sim uma coisa que pode fazer ele mudar completamente a sua trajetória, que é Aurora Harper. A Aurora é uma jovem de 27 anos, dona de uma empresa de relógios, a qual ela e sua amiga Layla, né, criaram quando elas estavam na universidade. Só que essa empresa está passando ali por alguns problemas financeiros, eles acabaram de ser roubados pelo contador, então o contador desviou dinheiro, eles ficaram sem verba nenhuma e a empresa está à beira da falência. Desesperada para tentar salvar a empresa, a Aurora vai atrás de investidores, e é quando ela vai atrás de Ethan Steele, um dos magnatas ali, né, de Londres e também arqui-inimigo número 1 dos negócios de Jonathan King. Quando o Jonathan descobre que existe uma mulher que está tentando fazer negócios com Ethan, ele fica possesso de raiva, principalmente porque existe uma rixa interna entre eles para saber quem tem mais poder, quem tem mais patrimônio, então ele sempre está tentando ficar um passo à frente dos seus inimigos, inclusive Ethan. Mas qual é a surpresa quando ele descobre que a Aurora não é qualquer mulher, e sim Clarissa, a irmã mais nova de sua falecida esposa. Sim, gente, ela é cunhada do cara. Para vocês entenderem um pouco do rolê, a mãe da Alice, a falecida esposa do Jonathan, acabou tendo um caso, né, fora do casamento com o pai da Clarissa, Aurora. Ela não quis ter contato com a criança, então ela deu ali a criança pro pai cuidar sozinho. Então a Clarissa, a Aurora, né, acabou sendo criada pelo pai e tendo pouquíssimo contato com a mãe. Mas a Alicia, ela sempre quis conhecer a irmã mais nova, então ela meio que fugia ali da casa para conhecer a irmã, para saber um pouco mais da criação dela e criar uma certa conexão entre as duas. Mas acontece um fato muito importante na vida da Clarissa. Eu não vou contar pra vocês o que é para que vocês possam descobrir sozinhos, mas basicamente ela acaba tendo que mudar o nome dela, então ela acaba pegando a identidade de Aurora Harper e ela também acaba se afastando bastante do pai. E no mesmo dia que acontece essa situação que muda a vida da Aurora, a irmã dela, Alice, acaba sofrendo um acidente de carro e acaba morrendo. A Aurora Clarissa some completamente e nunca mais é encontrada. Então passa-se anos, 11 anos basicamente, até que ela surge novamente ali, né, como eu falei com vocês, tentando fazer um acordo com o Ethan. O Jonathan, ele fica puto da vida quando ele descobre, então, que essa mulher é a ex-cunhada dele, né, que desapareceu durante muitos anos, e ele fica também muito intrigado pra saber por que ela sumiu, o que ela fez nesses anos, por que ela resolveu aparecer só agora. E é claro que ele também não deixaria, né, ela fazer um acordo justamente com seu arqui-inimigo. Então ele acaba mexendo os pauzinhos, manipulando algumas informações e se tornando um investidor principal da empresa da Aurora, antes dela conseguir fechar o acordo com o Ethan. Ela fica indignada quando descobre essa informação, principalmente porque ele se torna o sócio majoritário, então ele tem um completo controle da empresa. Para tentar resolver essa situação e atingir seus objetivos, o Jonathan propõe um acordo à Aurora. Ele devolveria o controle a ela da empresa se caso ela morasse com ele durante 6 meses. E nesses 6 meses, ela seria completamente dele. Então ele teria o controle sobre ela, digamos assim. Então se ele quisesse fazer qualquer coisa, ela teria que aceitar. E ele, né, claro, manipula ali algumas coisas e faz com que ela tenha que tomar essa decisão.
Então a Aurora acaba indo morar com o Jonathan. Mas desde o primeiro momento em que eles se viram, rola uma certa atração. É claro que a Aurora fica meio receosa, porque ele é, né, o seu ex-cunhado, o marido da sua falecida irmã, e ela sente que tá atraindo a irmã dela, só que ela não consegue controlar essa atração que ela sente por ele, e eles acabam aí tendo ali algumas cenas super, super quentes, né, ao longo da história, que vai moldar cada vez mais o relacionamento que eles têm um com o outro. E essa é basicamente a nossa sinopse inicial, o começo do livro que vai embasar ali os acontecimentos que vão acontecer depois. Existem vários floatzinhos, né, que a autora vai trazer ao longo da história, principalmente o passado do Jonathan com a falecida esposa, Alicia. A gente tem ali algumas teorias que vão ser confirmadas, né, ao longo da história. Para quem leu Royal Elite vai estar mais familiarizado com esse passado, porque a autora ela aborda isso nos livros do Aidan King, que é o filho de Jonathan, mas para quem não leu, não se preocupa, porque a autora também vai trazer um pouco do passado dele ali ao longo da narrativa, e vocês vão conseguir entender mais ainda da personalidade do personagem. E vai também falar do próprio passado da Aurora, né? Tem esse fato importante que mudou a vida dela, que eu falei que eu não vou citar aqui pra vocês, mas que muda completamente a forma como ela vive. Por que ela mudou de nome, por que ela sempre estava fugindo. A gente vai ver isso ao longo também da história. E a gente também percebe que também tem um outro ponto muito importante, que é um vilão que nós não sabemos quem é, mas que está mexendo na história e mudando completamente a dinâmica, né, desses personagens. E como você já deve estar acostumado, é o livro da Rina que você tem que começar a prestar atenção aos detalhes, porque tem uma pista ali, tem uma outra pista ali. Não é só romance, apesar de termos bastante cenas quentes, termos, né, um pouco mais desse envolvimento dos dois, né, personagens. É um livro que também vai ficar muito meio que no mistério, porque ambos os personagens escondem segredos importantes, e quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos ficar chocados com o que a autora nos preparou. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei foi justamente esses plots. Eu acho a mente da Rina muito louca. Eu sempre falo aqui pra vocês, nas resenhas que eu faço dos livros dela, que ela tem uma mente muito diabólica, gente. Ela pensa em umas coisas muito absurdas, e eu acho isso super legal, porque sempre sai muito do óbvio. Não é só um dark romance. É um dark romance com plots arrasadores que vão te deixar loucos, querendo saber da onde ela tirou essa ideia, sabe? E eu acho que eu também fiquei tão acostumada a esperar sempre o pior das histórias, que eu meio que já começo a suspeitar de algumas coisas que vão se concretizando. Eu acho que eu já comecei a ver como que a autora vai criando a história, então eu já começo a perceber antes dela revelar o que tá acontecendo, sabe? Já começa a captar. Então, às vezes não é tão surpreendente pra mim assim, mas pra quem tá começando a ler Rina Kent agora, com certeza vai se chocar muito com os plots que ela reservou nessa história. Outro ponto muito positivo aqui também nessa história são as cenas quentes. Pra quem gosta de livro hot, amiga, esse livro é o puro suco. Nossa, é maravilhoso, sério, as cenas quentes são muito intensas. Eu tava louca pra ler o livro do Jonathan, eu tava até enrolando pra ler em inglês antes de ser lançado em português, porque eu tava com uma expectativa muito alta, eu queria baixar essa expectativa pra não me decepcionar, mas ele não decepciona. Ele é muito intenso, é aquele cara que eu já imaginava que seria mesmo, assim, um cara muito reservado, que não demonstra muitas emoções, mas quando ele se entrega por completo, mas também sem deixar essa veia de possessividade, de ter tudo sob controle, que é uma veia muito importante que a autora, né, ressalta ali do personagem. No primeiro livro, que é o Domínio de um Rei, vocês não vão ver tanto isso, porque a história deles é mais meio que focada na relação sexual, sabe? Não tem tanto, assim, de sentimento. É claro que a gente vê que a Aurora tá se entregando, ela tá começando a se apaixonar, a se acostumar com ele, e mudando também a forma como ele tá agindo ali na vida dele, né, com os filhos, na empresa e etc. Mas é no segundo livro, o Rise of a Queen, que realmente a gente vai ver essa mudança no personagem, dele realmente tá 100% rendido, cadela da nossa mocinha. E eu tava louca pra ver ele realmente se dedicando a ela, sabe, se declarando, porque eu queria ver como essa história iria se desenrolar. E ele não decepciona, gente. Jonathan King, meu amor, te amo demais, cara. Meu crush supremo desse ano, com toda certeza. A Aurora também é uma personagem que chama bastante atenção aqui. Eu tinha uma visão dela um tanto quanto apática, confesso pra vocês, mas ela consegue mostrar que ela tem muita garra, porque ao mesmo tempo que ela é moldada pra ser uma sobrevivente, uma mulher que tá sempre tentando fugir, que é vista como vítima, ela também consegue mostrar que ela tem muita força de vencer, de sobreviver. Então ela tem esses dois contrapontos, sabe? Um lado mais ácido,
lado mais agressivo de ir contra as ordens do Jonathan, mas também um ar mais delicado, mais suave, gentil. E eu acho que a autora soube mesclar muito bem essas duas personalidades pra não deixar a personagem muito filha da puta, mas também não muito sonsa, entendeu? Então, assim, eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu o crescimento dessa protagonista ao longo da história. E assim, gente, esse livro foi completamente maravilhoso, minha experiência de leitura foi incrível. Ele não é o meu livro favorito da Rina Kent, eu acho que tem outros melhores, tá? Inclusive Royal Elite aí, tem uns livros dela que são muito bons, mas ele é tão bom quanto o que se espera dessa autora, sabe? O leitor dela espera uma certa qualidade, eu acho que ela entrega essa qualidade nesse livro aqui, eu gostei muito, inclusive ela já insere outros personagens que a gente vai ver também em outras séries, então, assim, é bom vocês lerem na ordem mesmo, porque às vezes você fica muito perdido, tem muita citação de personagens de outra série, é uma confusão, gente, mas vale muito a pena vocês lerem. Eu gostei muito de O Domínio de um Rei, eu acho que quando sair a continuação aí, né, de Rise of a Queen, com certeza vocês vão gostar, e quem ficou louco pra saber como ia terminar essa história vai ficar mais surpreendido ainda. Eu gostei bastante, recomendo muito vocês lerem. Vou deixar as duas versões aqui, tá? Português e inglês no link abaixo, se vocês tiverem interesse em ler. E se você já leu os livros, comenta aqui o que você achou dessa história, o que você achou do plot final, se foi tudo aquilo que você esperava. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da recomendação de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Se inscreve no canal. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!